A paz de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que Deus, Ele tem falado em nosso coração. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração nessa noite, Deus há de falar com você. O tema dessa mensagem que nós vamos ministrar aqui nessa noite é: o Pai tem saudades. Diga comigo: o Pai tem saudades. Abram vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2. Aleluia. Jeremias fica logo depois de Isaías, né? Você achou Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, e logo em seguida vem Jeremias. Jeremias, capítulo de número 2, um livro muito rico, com muita propriedade, e eu tenho certeza que Deus há de falar conosco nessa noite. Todos quanto acharam, digam graças a Deus. Deixa eu ver se consegue melhorar para vocês aí. Melhorou? Para enxergar ali? Jeremias capítulo 2, versículo de número 2. Vamos ler junto? Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, e que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, revela, Senhor, a nós nesta noite. Venha, meu Deus, em nome de Jesus, falar em nossos corações. Venha operar os seus sinais de maravilhas, porque eu bem sei, meu Pai, que o Senhor tem saudade de nós. O Senhor tem saudade de mim. Diga amém e graças a Deus. Glórias e glórias. Amados, nós estamos vivendo nesses últimos dias momentos de pandemia, momentos em que nós estamos enfrentando o chamado distanciamento social. E devido a esse distanciamento social, muitos de nós temos sentido saudades. Saudades essas que fizeram que nós nos afastássemos uns dos outros. Com essa pandemia, nós sentimos saudade dos irmãos, saudades da igreja, saudade de uma ocasião, saudades essas que afastou-se muitas pessoas, até mesmo saudade de receber um abraço. Agora, eu pergunto para vocês nessa noite: será que Deus, quando olha para esta igreja, Ele não sente saudade das pessoas que aqui vinham, que o buscavam? Pessoas essas que nesse exato momento talvez estão em casa, talvez estão pelas ruas, mas que outrora, aos domingos às 18 horas, estavam aqui adorando o Senhor. O texto que ora nós lemos, ele fala que o Pai tem saudades. Será que só eu e você temos saudades? Não, queridos. Sabe que Deus, Ele não é o que eu penso. Deus, Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. Diga amém. Deus é o que a Bíblia fala que Ele é. Vamos ver aqui na Bíblia
aqui em Jeremias 2, que o Senhor manda o profeta aclamar ao povo de Jerusalém, porque com o passar do tempo o povo se corrompeu, o povo se afastou de Deus. Esse livro de Jeremias, o capítulo 2, está recheado de palavras onde Deus desabafa, orienta, e ali Deus exorta o povo dele. E no capítulo 2, repare que ele fala de saudades. E como falar de saudades nessa noite, né, irmãos? Quantas pessoas nós perdemos nessa pandemia? Pessoas essas que participavam de nossas vidas, que hoje só não resta saudade. Aqui o nosso Deus também, ele sente saudades, a ponto dele chamar o profeta e dizer: vai e clama aos ouvidos do povo, dizendo: olha, eu me lembro de ti. E eu queria chamar a sua atenção nessa noite. Como seria se lembrar de Deus? Será que quando Deus nos lembra de nós, será que Ele lembra de bons ou de péssimos momentos? Aqui Ele diz: eu me lembro de ti, dos momentos da sua beneficência, ou seja, dos momentos que você fazia a minha vontade quando você era mais jovem. Eu me lembro do teu amor nos teus desposórios. Eu me lembro quando nós andávamos e você andava após mim, e que o seu deserto você não precisava semear. Deus está lembrando, meus amados, dos momentos passados. E eu tenho poucos minutos para poder explicar para você esse versículo 2, um versículo tão pequeno, mas com muita significância, onde o nosso Deus, Ele fala do amor, não de uma poesia, mas de um amor verdadeiro. E como nós gostamos de falar de saudades, né? Como não gostamos de falar das coisas boas que já aconteceram em nossas vidas? Porque saudade, Rosiane, Júnior, é uma mistura. Saudade é um mix de sentimentos onde mistura a falta. A gente sente falta de alguém, a gente sente saudade, é ou não é? Mistura a distância, às vezes, de não poder ir visitar. Mistura talvez a perda de alguém ou de um relacionamento. É uma mistura de sentimentos e amor. Se define-se também que saudade é esse mix. E alguns textos da Bíblia nós podemos encontrar aqui o Senhor dizendo: olha, eu tenho saudade de ti. E eu fico às vezes pensando, aquele Senhor que falou com Jacó e disse: olha, bichinhos de Jacó, como eu e você. Deus nos ama tanto, irmãos, que às vezes quando eu vejo falar que Deus está com saudade de mim, eu chego até a achar que é constrangedor, porque esse Deus tão grande, tão infinito, tão poderoso, esse Deus majestoso, esse Deus, irmãos, que não precisa de mim para ser feliz, porque Ele tem miríades de anjos que ficam horas e horas adorando Ele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Mas Deus, Ele não está preocupado com os anjos. A maior preocupação de Deus é comigo, é contigo. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar vida e vida com abundância. E hoje eu continuo também vendo aqui na Bíblia que o Senhor, Ele tem saudades do povo dele, ao ponto dele chamar o profeta e mandar o profeta clamar ao povo de Jerusalém e dizer: olha, gente, assim diz o Senhor, eu me lembro, ou seja, lá atrás eu tenho saudade daquele tempo. Tempo esse, irmãos, que traz saudades. Porque é estranho falar de saudades, porque saudade é um sentimento que nós sentimos. E saudade se fala de fases da nossa vida.
Por exemplo, talvez você tenha saudades de uma empresa, de um emprego que você teve no passado, que te trouxe muitos benefícios. Talvez você tenha saudades de alguém que te carregou no colo, saudades da sua adolescência, quando você brincava, saudades dos seus amigos, talvez saudade do dinheiro que você perdeu um dia. Eu tenho saudade da igreja que eu congreguei pela primeira vez. Eu tenho saudade de quando eu aceitei Jesus. Foi tão bom aquele momento. Como eu chorei de alegria. Isso é saudade. Saudade de momentos bons. Para uns, foi a empresa que trabalhou que tinha benefícios. Ela diz: olha, eu trabalhei naquela empresa e lá eu tinha benefícios. Eu ganhava tão bem naquela empresa. Olha, não era nem um emprego, um trabalho, era um emprego, porque eu tinha hora para pegar, hora para sair. Mas aqui nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando que Deus é que está com saudade de nós. Como pode um ser tão grande, tão poderoso, sentir saudades de um povo rebelde? Sentir saudades da igreja. Muitos veem Deus apenas como o Criador, irmãos. Porém, Deus é muito mais do que isso. A Bíblia diz que Deus, Ele é onipotente. A palavra onipotente quer dizer, Ele é todo poderoso. A palavra onipresente quer dizer que Deus está em todo lugar. Onisciente, Ele sabe tudo antes de acontecer. Deus, Ele é infinito, ou seja, Ele é o Pai das luzes. Ele é um Deus sempre eterno, ou seja, aquele que não tem fim e que não acaba. Esse Deus que eu estou falando aqui hoje, Ele é tão poderoso, que não exime de nos mostrar o sentimento que Ele tem de nós. Sentimento esses de pai para com filho. E é por isso que em Jeremias capítulo 2, versículo 2, ele diz: olha, eu sinto saudade da tua fidelidade. Porque quando nós éramos moços, quando nós éramos jovens, quando nós aceitamos Jesus pela primeira vez, nós éramos mais fiéis a Deus. Nós não trocávamos um culto por nada. Nós não trocávamos a presença de Deus por nada. Aonde Deus estava, lá estava nós. A gente tinha prazer de participar dos montes, das vigílias. Nós tínhamos prazer de participar dos cultos. Os cultos para nós não tinha hora para acabar. Que momento bom era esse. Então Deus, Ele fala, Ele lembra hoje, amém? Ele fala: olha jovem, olha pai, olha mãe, mesmo diante das situações que talvez você esteja enfrentando hoje, ou até mesmo que você já passou pela sua vida, será que você nunca teve uma fase tão boa para você lembrar de Deus? Eu me lembro de Deus, irmãos, em 1998, quando alguém chegou para mim pela primeira vez e me entregou uma revelação. Estava eu correndo pelo pátio de uma escola e passou um oficial por mim e disse: corre comigo. Ele estava de short e camiseta, mas eu estava fardado. E ali eu dei 2 voltas naquele campo e logo em seguida ele foi para a sauna. E na sauna daquela escola ele falou assim: olha, na posição de flexão 2. E eu fiquei fardado dentro da sauna, ele de short, sem camisa. E ele disse para mim: estão falando aí que o seu nome é Nunca Viu o Mar, é isso mesmo? Eu falei: não, senhor, o meu nome é Lindomar, mas estão dizendo que você nunca viu o mar, que você veio da roça. E eu me lembro como se fosse hoje. E ele olhou para mim e falou assim: paga 10 flexões para Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu já ouvi falar do Jesus, daquele que tem foto, daquele que tem imagem, mas do Jesus vivo, poderoso, verdadeiro não. E eu paguei 10 flexões. Ele falou assim: você conhece a Bíblia? Eu falei: não. Você tem Bíblia? Eu falei: tem.
Então me fala um versículo bíblico, eu não sei. Então paga mais 10 para Jesus. E ali já estava já uns 20 minutos em posição de flexão. Já tinha pago mais de 20 flexões. E ele diz para mim: olha, enquanto você não lembrar de um versículo bíblico, eu não poderei liberá-lo. E aí eu fechei os meus olhos, firmei a minha mente, e eu comecei a andar pelo pátio daquela escola, porque todos os carros que paravam ali, eu sempre reparava os adesivos que colavam nos vidros, e de repente, sem que eu imaginasse, eu me deparei com um Fusca, que todos os dias eu olhava para esse Fusca, que dizia: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então toda hora que eu lembrava de um versículo, ele falou assim: paga só uma flexão para Jesus. E aí eu fui fechando os olhos, porque sem querer eu lia, mas não compreendia. Tudo posso naquele que me fortalece. Depois de ter pagado quase 10 flexões a mais, ele mandou sentar e disse para mim: olha, Deus vai te dar vitória, mas você irá passar por um local chamado Praia da Macumba, e nessa praia ela não tem fundo, e é nessa praia que muitos são reprovados. Todos, quando passam por ali, são passados pelo mais alto teste físico, porque as ondas são imensas. E ele começou a contar o testemunho dele para mim, que uma certa vez ele estava numa prova lá nessa praia, e a arrebentação é bem distante, você tem que nadar mais de 600 metros para depois começar a varar as ondas. E depois que você vara as ondas, é hora de você sair. E para sair de um mar revolto, você tem que saber aonde você entra e aonde você sai. Para sair, você tem que contar as ondas. Depois que você conta as ondas, aí vai começar outra série de ondas, onde você sempre sai na última onda. E naquele dia estava dando série de 4 ondas. Vinha 1, 2, 3, na 4ª onda, logo em seguida vinha o Janzino. E ele contando, que ele contou a série de ondas aquele dia. Então ele falou: vou sair na 3ª onda, a 3ª vai me levar até o meio, e a 4ª onda vai me levar até a areia. Só que tinha mudado, já não era mais 4 ondas, eram 5 séries de ondas. Então, quando ele tomou a primeira onda na cabeça, ele foi para o fundo procurar segurar na areia. Mas como eu disse, aquela praia não tem fundo, então você tem que ter resistência e pulmão para suportar aquele momento. Então a gente só olhava para cima quando escurecia, que a onda estava passando. Quando clareava, era hora de subir e respirar. E ele disse que quando ele subiu, que ele fez assim, ó, já estava vindo outra onda maior ainda. E ali ele foi naquele reboliço todo, até que ele foi lançado para a areia. E ali o comandante daquele pelotão disse: volta e arrebenta de novo aquele mar. E ele olhou para o mar e disse: não, eu vou desistir. Assim diz o Senhor, exatamente assim vai acontecer com você. Mas quando acontecer, saiba de uma coisa: Deus estará lá para segurar nas tuas mãos e te dar vitória. Então passaram-se 6 meses, e certa feita estava eu lá na Praia da Macumba, e como sempre não entrava no mar sem antes fazer uma breve oração e cantar um pequeno hino, que era bem assim: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, eu seguirei o meu Senhor, sobre a terra e o mar, aonde Deus me mandar, eu irei. Quando eu acabei de fazer essa oração, esse louvor, veio um apito: vai! E eu fui, varei aquela arrebentação, gente. O difícil não é varar, o difícil é sair. E naquele dia era uma prova, e exatamente como ele tinha dito,
Toma muito cuidado quando passar naquela prova, mas eu, Senhor, estarei contigo. E eu, como ele, contei as ondas erradas. Era para ter contado 4, 5, 6, eu contei errado. E quando eu levantei para respirar, que era a hora de meter o braço, veio outra onda maior ainda. E essa onda, ela me jogou para o fundo. E eu tentava subir e não conseguia. E aí eu fiquei naquele turbilhão, a minha vida ficou naquele reboliço. E aí, quando eu estava desfalecendo, entrou nos meus ouvidos uma canção: se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Eu lembrei dessa canção ali naquele fundo, e eu falei: Deus, eu não posso morrer e muito menos ser desligado. Quando eu abri os meus olhos, eu estava na areia já. E aí o comandante disse: entra de novo. E eu olhei para aquela praia e eu falei: não vou conseguir. Mas Deus colocou uma pessoa, o Jean Carlos Domingues, que veio correndo, me catou pela mão e me puxou para dentro daquele mar. E mais uma vez eu rompi aquelas ondas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, isso se faz 25 anos. Eu nunca deixei de adorar esse Deus que fez o impossível se tornar possível na minha vida. Talvez você não conheça, não saiba o valor de conhecer o Deus que você serve, porque a gente só sabe o valor de Deus quando nós precisamos dele. Entenda que esse Deus aqui, ele está chamando a nossa atenção nessa noite. Será que não teve algo na sua vida, Tiago, ô Lúcia, ô Sônia, que faça você lembrar de como foi bom estar com Deus? Imagina, Sônia, aquele dia lá no Rio de Janeiro, a sua filha indo para a sala de cirurgia, e o médico falando: eu vou abrir o coração dela, eu vou mexer no coração da Paulinha. Mas você firmou seu pensamento em Deus, e deu tudo certo. Quanto tempo já passou, né? Como é bom lembrar de Deus. Deus também tem saudades. Bispo, Deus tem saudade de quê? Aqui nesse texto tão pequeno, no capítulo 2, versículo 2 de Jeremias, tão pequeno texto, mas tão rico, aonde ele diz: eu me lembro de ti, eu me lembro de como você é fiel a mim, eu me lembro de como você era jovem. Eu queria ir na igreja todo dia, irmãos, eu ia na igreja de segunda a segunda. Quando eu aceitei Jesus, eu passei a morar dentro da igreja. Eu amava Jesus. Quando pregava a palavra, eu chorava. Quando cantava o louvor, eu desabava. Eu ainda sou apaixonado por Deus. Mas muitas pessoas perderam essa paixão com o tempo. O Senhor lembra de quando você era jovem. Ele sente saudades dos tempos áureos, dos tempos em que você o buscava, tempos de glamour, de alegria. Ou seja, ele tem saudade de quando você o aceitou. Você lembra de quando você se batizou? Qual foi a sensação? Aqui em Itatiaia nós temos o costume de fazer batismo somente no mês de julho e na cachoeira. E quem se batiza na cachoeira no mês de julho, aquele batismo se torna inesquecível, porque ele marca a alma e também o físico. Uma água extremamente gelada. E eu me lembro daquele tempo de batismo. De repente, você está aqui, mas naquela época você era tão assíduo que não tinha horário para você. Se o culto demorasse 3 horas, você estava firme ali. Mas com o passar do tempo, para você segurar meia hora no tempo com Deus, para você
é bom. Não havia horário, não havia cansaço físico naquela época. A gente não se importava em ficar acordado de madrugada nas vigílias, nos montes, porque o que nós mais queríamos é adorar a Deus. Como era bom o primeiro encontro com Deus. Será que todos nós conseguimos lembrar desse momento? Daquele primeiro encontro? Jeremias diz: eu sinto saudades, ou seja, eu me lembro de ti, eu sinto saudades de quando você lia a Bíblia e você derramava lágrimas. Eu sinto saudades em que você ouvia um louvor, e aquele louvor era como se fosse um espinafre. Quem assistiu o desenho do Popeye? O Popeye, ele come aquele espinafre, ele ficava forte. E você ouvia uma palavra e dizia assim: nossa, essa palavra me fez ficar forte. Esse louvor me pôs para frente. Né, Thiago? Teve um dia que você mandou um louvor para um monte de gente Tatiaia. E um monte de gente ligou para você e falou assim: poxa, Thiago, eu estava precisando ouvir esse louvor. E ele veio contar para mim: bispo, olha, eu mandei um louvor para um cara desse tamanhozão aqui em Tatiaia. E o cara é grande, mas quando o cara ouviu o louvor, bispo, o cara chorou. Eu falei: esse é teu chamado, meu irmão, de levar Deus até as pessoas, de mostrar o caminho, ensinar o caminho para eles. Como é bom ser útil ao Senhor. Como é bom você poder representar Ele nessa terra. Queridos, Jeremias diz que Deus tem saudades. Eu tenho saudades da sua mocidade. Oh, querido, o que é mocidade? Ou seja, quando você ia para a igreja exultando, alegrando, porque a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E para muitos hoje vir para a igreja é um peso, é um fardo, é uma obrigação. As pessoas iam para a igreja no começo, não tinha vergonha. Hoje não querem nem trazer mais a Bíblia. Elas foram reduzindo, a Bíblia era desse tamanho, ó. Aí foi comprando uma menor, outra menor, outra menor. Hoje eles andam com a Bíblia no celular, para não ter que carregar a Bíblia. Que vergonha. Porque lá no mundo dizem que quanto maior a arma, maior é o calibre, é o impacto, é o estrago. Sendo que a Bíblia, ela é a maior arma que nós temos. Ela corta, ela queima, ela esmiuça. A palavra de Deus tem poder, irmãos, não só para matar o físico, mas para mim dar vida à alma. E tem pessoas que têm vergonha de andar com a Bíblia. Queridos, a primeira compra de uma pessoa que aceitou Jesus tem que ser a Bíblia. A sua primeira Bíblia. Eu devo ter umas 8 Bíblias em casa. Eu amo tanto as minhas Bíblias. Eu marco elas. Eu olho para ela e eu falo: puxa vida, como é bom saber que o Senhor é essa palavra. Eu me emociono de falar da Bíblia, porque essa palavra aqui, irmãos, ela tem 2000 anos, e Ele mesmo disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Hoje nós confiamos em tantas palavras, né? Tem pessoas que prometem as coisas para você em pé, e depois mesmo sentada não afirmam que falaram isso para você. Mas Deus, Ele diz: eu velo sobre as minhas palavras. As minhas palavras nunca voltarão vazias. Elas se cumprirão naquilo que eu a enviar. E se você colocar as minhas palavras na tua boca, eu as farei cumprir. Hoje a gente vê as pessoas que a boca delas parece mais um chiqueiro, uma latrina, do que as meninas falando palavrões que dá até vergonha. Ai, meu Deus. Enquanto a Bíblia diz que a nossa boca tinha que ser como a desta prenda de um escritor. Só saísse louvores e salmos da nossa boca. Apesar da Bíblia dizer que a boca só pode falar
o que o coração está cheio, porque a boca fala o que está no coração. E bem sabemos que a palavra, muitas das vezes, é tão forte quanto um soco. A palavra chega às vezes até a matar. Palavras que não se apagam, que ficam remoendo. Queridos, como eu tinha vontade de ouvir sermão de Deus quando eu era do primeiro amor, mais moço. Hoje, um culto tem que ter 30 minutos. Porque se o sermão demorar, eu não consigo ficar sentado para ouvir. Deus está falando, eu tenho saudade da tua mocidade. Por que mocidade? Porque naquele tempo o texto falava contigo, o louvor falava contigo, mas agora, como está a tua intimidade com Deus? Como está a tua pulsão? Como bate o teu coração lá no corpo de bombeiros, quando eu saio para socorrer as pessoas de acidentes automobilísticos? E muitas das vezes eu chego na pessoa, ela desacordada, e a primeira coisa que eu faço é verificar o batimento cardíaco. Eu vou ver se há pulso, se há pulsação. Eu pego os meus 2 dedos, levo até a artéria carótida, que é a artéria que tem maior calibre, está mais próximo do coração, e ali eu consigo ver se ainda tem batimentos. E quando eu vejo que tem batimento, me diz o seguinte: ainda há esperança. Então eu começo a fazer a reanimação cardiopulmonar, a ressuscitação daquela pessoa com massagem cardíacas. Alguns momentos eu uso o DEA, o desfibrilador automático, outros momentos você coloca oxigênio. Mas o pulso me faz eu insistir ali que ela pode voltar a respirar, a dar um sinal de vida. E Deus hoje olha para mim e para você, qual a função que nós temos hoje? Um domingo desse, os bares lotados, as ruas lotadas e a casa do Senhor vazia. As pessoas não dão mais valor a uma palavra, porque não sabem o valor que tem a palavra de Deus. Como está a sua intimidade com Deus? Como está pulsando a sua alma? Porque o médico, quando quer saber se uma pessoa está viva, ele vai verificar o batimento cardíaco. E Deus? Deus está olhando para o teu coração. Ele tem saudades de ti, tem ciúmes de ti. E Ele mesmo diz: eu me lembro do amor do teu noivado. Algumas Bíblias vai estar do amor dos despojosos, porque quando nós conhecemos Jesus, a gente se aliançou a Ele. Ele é o noivo. Diga amém, irmãos. Ele é o noivo. E todo culto que você vem, você tem que entrar adorando, glorificando a Deus. Porque nesse culto você está reatando, você está o quê? Em memória dele, realiançando ao Senhor. Você sente a presença dele. Quando a minha noiva passava horas comigo, é o que ele está falando ali. Eu me lembro do tempo que você tinha tempo para mim. Você acordava nas madrugadas para falar comigo. Você subia os montes para me buscar. Você só cantava louvores. Mas hoje o rádio do teu carro, as galerias musicais do seu celular, só tem músicas. E músicas não tocam o coração de Deus. É louvor, adoração. Deus, Ele me faz lembrar da parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, que fala que existiam 10 virgens, e elas aguardavam a vinda do noivo. Nós sabemos que essas 10 virgens estavam aguardando o noivo, que era Jesus, e naquela época não tinha luz, então elas tinham que ter azeite, porque o que mantinha a lâmpada acesa, a lamparina, era o azeite. E diz a Bíblia que tinha 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas, porque as prudentes, mesmo estando cheia aquelas lamparinas, para manter a luz acesa, ela tinha azeite reserva.
Ela se preocupava em não perder aquela chance. Mas quem era louca, não. A louca não. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu vou buscar Deus no domingo. Se não der, eu busco no outro, busco no outro. Só que naquele dia era o dia do Senhor. Era um domingo como esse. Era o dia que o noivo ia vir. E exatamente na hora que o noivo apareceu, elas saíram para ir comprar azeite. Porque o azeite que elas tinha acabado. Amados, entenda uma coisa. As 10 eram virgens. Ambos eram virgens. É igual muitos dizem que está na igreja. Não basta estar na igreja. Basta saber se você tem azeite. Azeite representa o Espírito Santo, a presença de Deus. Quem tem o azeite não se chateia com nada. Quem tem o azeite não trata as pessoas com raiva, com ódio. Quem tem azeite não leva para o coração, mas guarda o coração. Tem gente que acha que todos que estão na igreja, irmão, vão para o céu. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. O fruto diz quem é a árvore. Não basta só vestir roupa de crente, segurar uma Bíblia, falar glória a Deus. Não, tem que dar fruto constantemente. Jesus mesmo disse aqui na quarta-feira: quem quiser vir após mim. Eu perguntei: quem quer seguir Jesus? Todos queriam seguir Jesus. Ele disse: quem quer vir após mim? Primeira coisa, negue a si mesmo. Quando se fala em negar, meu irmão, muitos querem até sair da igreja. Negar os desejos, as vontades, as paixões. Negue a si mesmo diariamente. Todos os dias tem que negar. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O maior peso ele já levou, mas o seu peso ele não vai carregar. Deus não vai pôr nenhum peso no teu ombro que você não possa suportar. Entenda uma coisa: essa luta que você está passando não é para matar você, não é para destruir você. Essa luta é para fortalecer você e preparar você para uma outra maior que vai vir. Porque o que mantém você de pé são as aflições. Jesus disse: muitas são as aflições de quem é justo, mas em todas elas eu faço mais que vencedor. Ele não prometeu livrar você da aflição. Ele prometeu estar com você na hora da aflição. Essa é a diferença. Porque Ele quer que você passe por isso e todos vejam como foi que Ele passou por isso. Porque não é sorte, não. É Deus. É Deus. Quando você tem Deus na sua vida, irmãos, você faz proeza, você salta muralhas. Você voa como asas de águia. E Deus diz: eu tenho saudades quando você andava após mim pelo deserto. Irmãos, quando o povo saiu do Egito para ir para Jerusalém, para Canaã, eles iam na dependência de Deus. Eles não tinham comida, tinha tudo bem cebolas, mas Deus, durante o dia, Deus ia por cima deles com uma nuvem para o proteger do sol. E durante a noite Deus ia com uma coluna de fogo para o esquentar do frio. Quando sentiam fome, Deus fazia cair do céu cordonizes, carnes. E no outro dia era maná. Deus ama tanto você, que em Mateus capítulo 10 diz que você vale muito mais do que muito passarinho. Quando você anda pela rua, você vê algum passarinho caído? Morto? Por quê? É Deus quem cuida. Então, se você vale mais que muitos passarinhos, ei meu amigo, ei minha amiga, por que tu está preocupado com o dia de amanhã? Se tem uma preocupação que você tem que ter, não é com o amanhã, a preocupação é com a sua alma. Louco, essa noite pedirão a sua alma. E de quem é? E para quem é? Eu tenho que ter certeza que a minha alma anela ao Senhor. A minha alma é do Senhor. O corpo vai morrer um dia. O corpo vai envelhecer.
mas a alma é eterna. O diabo não está preocupado com a tua beleza, não. Ele está preocupado com a tua alma. Porque Deus podia nesse momento invocar os anjos, mas não. Ele quer ouvir de você o seu louvor, a sua glória, a sua adoração. Queridos, você seguia Deus no deserto, não pelo que ele tinha para oferecer, mas pelo que ele era, o Deus, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você não duvidava das suas vitórias, você dizia assim: pode ir que Deus garante, pode ir que Deus garante, é Deus que garante. O Salmo 130, versículo 6 diz que eu esperava a Deus mais que os vigias, que os sentinelas. Gente, tem algum vigia nessa noite, algum sentinela? Eu trabalho no plantão lá de 24 horas. Eu entro 6 horas num dia, para sair 8 horas no outro dia. Eu fico doido para dar 8 horas, que quando dá 8 horas eu quero meter o pé para casa. Aqui está falando no Salmo 130, versículo 6, que no começo nós amávamos a Deus como os vigias que esperavam a sua folga. Não via a hora de encontrar com o Senhor, não vejo a hora de chegar na igreja. Oh, aleluia! Você já foi num casamento? Quem já foi no casamento? Quando você vai no casamento, você vai triste ou vai alegre? Toda vez que você vem no culto, gente, é um casamento, é a renovação de uma aliança. E por que muitos vêm tristes? Entram a caminhos baixos. Primeiro, chegam atrasados, porque a melhor parte é o louvor. Quando você chega e está louvando, o louvor é para Deus, diga amém. Ah não, eu vou chegar lá na hora da palavra. Ah, não gosto de ouvir aquele pessoal cantar, não. Mal sabe que o melhor momento é aquele. O louvor, a adoração é para Deus, a palavra é para você. Você chega na hora da palavra, você só recebe de Deus. Mas o que você dá para Deus? Qual é o teu louvor? Qual é a tua adoração? Entenda que nós entramos pela igreja para celebrar aliança com eles. Muitos entram tristes pelas portas, sendo que a Bíblia diz no Salmo 100, versículo 4, Salmo 124 diz: entrai pelas portas dele com louvor. Mas a pessoa entra reclamando. Às vezes tem até alguém na porta esperando para poder falar assim de uma tristeza: oh, estou com problema disso, daquilo. Não, irmãos, você tem que entrar alegre, porque você está indo encontrar com a solução dos seus problemas. Deus não vai melhorar a vida de ninguém, e Ele não melhora. Deus, Ele muda, Ele transforma. Foi numa festa de casamento que aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Você sabe qual foi o primeiro milagre? O milagre da transformação. Ele diz: olha, eu posso transformar qualquer coisa na sua vida. Ele transformou a água em vinho. O vinho hoje é escarnecedor, mas naquela época o vinho representava a alegria, a presença de Deus. Repare que foi numa festa de casamento que Jesus fez o primeiro milagre dele. Ou seja, toda vez que você vem para a igreja é um casamento, irmãos. Sabe que Deus, Ele é maior que os teus problemas. E Ele diz: eu sinto saudades. Saudades de quando você me seguia pelo deserto, numa terra que você não semeava. Você sabe o que é não semear? É depender de Deus. Tem um louvor que é assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, meu irmão, naquela época você cantava. Mas o que eu vejo de pessoas reclamando hoje: como é que você está, minha irmã? Ah, estou indo, bispo. Está sumida. Ah, bispo, não quero mais saber de igreja, não. O senhor falou para mim, bispo, que se eu fizesse uma campanha de 7 dias, minha vida ia mudar. Eu falei. Não, irmão, eu falei para a senhora que o número 7 simbologicamente representa a perfeição. Deus fez a terra em 6 dias, no 7º descansou. Se você crer no 7º dia, você vai tomar
após essa vitória. Naamã não foi por causa de 7 dias que ele recebeu a cura dele, não. Naamã recebeu a cura porque ele obedeceu. O profeta disse: vai e mergulha 7 vezes. Ele não falou 5, 6. A obediência faz acontecer. Não é você vir aqui toda segunda-feira, não, querido. É quando você entende que o Jesus que você serve, ele deixou um recado para mim e para você. Ele disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Então eu não posso fazer nada sem ele, irmão. Eu tenho que estar atrás dele o tempo todo. A única diferença que tem, Tiago, Júnior, é que naquela época as pessoas não sabiam onde encontrar Deus, Rosiane. Mas hoje é fácil, porque o próprio Jó disse: se eu soubesse onde te encontrar, Deus. Olha aí, gente. Você sabe quem que era Jó? Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Um homem que tinha 4 qualidades na terra. O único: ele era reto, era sincero, era temente a Deus e se desviava do mal. Jó era um homem impecável, ou seja, ao ponto do diabo chegar para Deus e falar assim: e aí, Deus? Não tem nenhum na terra que preste. Deus fala assim: não tem não? Olha lá, meu servo Jó, homem de 4 qualidades: reto, sincero, temente e se desvia do mal. O que o diabo disse? Ele só faz isso, dá tudo para ele. Deixa eu tocar nele para ver se ele não blasfema. O diabo foi e tocou, irmãos. No primeiro toque, ele matou os 10 filhos de Jó. Nem por isso Jó blasfemou. Passa um ventinho na tua casa, arranca uma telha, tu excomunga, você se fala tudo, misericórdia. Se Deus arrancou a telha, ele vai te dar uma laje. Entenda uma coisa: tem coisas que acontecem na minha e na tua vida, é para fazer a gente acordar, irmãos, porque às vezes nós estamos vivendo por vista, e Deus não quer que você viva por vista. Viver por vista é você tentar enxergar aquilo que os seus olhos te mostram, mas Deus quer que você viva por fé, por visão. Visão é você crer. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que o meu dia vai chegar, o meu milagre vai acontecer. Deus tem promessas para mim. Isso é ter visão. Hoje, você olha para uma criança. Quantas crianças vão no meu trabalho e falam assim: um dia eu vou ser bombeiro. Aí eu falo: vem cá, pega a minha farda, bota eles dentro da farda, aquela calça do tamanho deles, bota o capacete, o jaleco, engole eles. E eu falei agora: mas eu vou ser bombeiro. Por que uma criança crê que ela vai ser? Porque a criança, ela tem sonhos. Agora, se você pegar um anão, ele vai ficar até com raiva de você se você mandar ele vestir uma roupa grande, porque já se conformou com o tamanho dele, com a situação dele. Mas Deus mandou você vir aqui hoje. Não, Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você que Ele tem saudades de quando você andava após Ele, você o seguia, você o confiava, você não duvidava das vitórias, e até mesmo você esperava nele. Ou seja, ei, campeão, tem alguém com saudade de você? Deus está com saudade daquele abraço. Porque a pandemia foi para nós humanos e não para Deus. Quantas pessoas usam a pandemia para voltar para o mundo? Distanciamento social para voltar para o mundo. Lá fora nem máscara usam, nem álcool tem. Não, tem sim, álcool tem muito, mas não é esse álcool de esterilizar não. Mas aqui tem muito mais do que álcool, aqui tem fogo. Jesus, a palavra dele é como fogo consumidor e como martelo que esmiuça a pedra. Fica de pé. Eu quero mostrar um vídeo para você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Isso, isso. Eu queria orar por você. Você que, com o passar do tempo, você já não é mais o mesmo. Você tem deixado a desejar. O próprio Deus disse: que saudade. A carne é fraca, que saudade. Mas saiba que o Espírito é forte. Mas como está seu Espírito?
espírito ultimamente, nesse mundo que nos corrompe a cada momento, esse mundo que as coisas agora são liberais, se pode tudo nesse mundo, mas você não pode perder a tua salvação. Jesus disse: tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Não convém você satisfazer os desejos da carne. Por isso Ele chama você nessa noite para se aliançar com Ele, para você se aproximar dEle, para você sentir a presença dEle. Ah, que saudade, que saudade de ouvir tua voz no entardecer. Deus falava todas as tardes. Ah, que vontade, ah, meu Deus, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás. Você pode voltar atrás. Não faria novamente o que fiz. Não troque. Toquei minha cor. Não troque a sua pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ai, vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia. Para Adão foi difícil, porque ele teve que semear, ele teve que plantar, ele teve, querido. Mas para você ainda há esperança ainda. Deus não olha para os seus pecados. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Ele odeia quem vive no pecado. Nesses últimos dias farão de tudo para roubar a tua salvação. Você receberá convites, propostas indecentes, situações que vão roubar a tua comunhão com Deus. Mas Deus, nessa noite, Ele abraça você, Ele envolve você nessa noite. Ele nesse momento Ele está blindando você e dizendo: olha, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. Talvez você entrou aqui hoje achando que Deus não se preocupa com você, por
decepções que você passou nesses últimos dias, traições, pessoas que talvez sentavam na tua mesa que você menos esperava, virou as costas para você. Mas Deus, Ele manda te dizer nessa noite, Salmo 46, versículo de número 1 diz que Ele é o socorro bem presente na hora do angústia. Oséias capítulo 14, versículo 1 diz: volta, ó Itatiaia, volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados você está caindo. Tente convosco palavras de arrependimento e convertei ao Senhor. Diga para Deus: Deus, perdoa a minha transgressão, a minha iniquidade, o meu pecado. Deus, aceita. Você deve aceitar o que é bom, irmãos, em vez de aceitar ofertas de manjares. Tem pessoas que se alegram tanto com presentes, mas não tem coisas melhores do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela serve para redarguir, para exaltar, para levantar, para animar, para encorajar e para te salvar nessa noite. Não importa como você entrou aqui hoje, Deus tem saudade de você. Mas de nada vai adiantar você sair dessa porta e continuar sendo a mesma pessoa. De nada vai adiantar você sair dessa porta hoje e continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Porque quando você conheceu Jesus, você tinha tempo para Ele, você tinha disposição, você queria Ele. Mas com o passar do tempo, as coisas, elas sufocaram, e aquele valor ao sagrado foi perdendo. Trocaram o sagrado, o santo, como se fosse uma coisa natural. Deus chama você e diz: volte, volte enquanto há tempo. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus não quer que a sua geladeira só tenha água e pão duro. Deus quer que haja prosperidade na sua casa, porque prosperidade quer dizer ausência de necessidade. Não vai te faltar nada, porque o Senhor, Ele é o teu pastor. Só existe o artigo definido, é o Senhor. O teu trabalho é uma recompensa, o que você tem é uma recompensa, mas nada se compara com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa nessa noite derramar sobre nós a tua presença. Diga: Senhor Jesus, sem a tua presença eu nada sou, eu nada posso, mas se possível for, consagra as minhas mãos agora, coloca o teu poder, Pai, que quando eu tocar no meu coração, que eu receba a virtude do Espírito Santo, que não seja as minhas mãos, mas o Senhor tocando no meu coração, na minha alma, e tirando, Deus, tudo aquilo que me impede de adorar. Ó Deus vivo, em nome de Jesus, opera na minha vida agora e me liberta, Deus, de tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti. Coloca a mão no seu coração agora e diga: em nome de Jesus, apaga agora, arranca agora todo o meu passado negro de trevas e me faz lembrar das coisas boas, dos momentos áureos de clamor na tua presença, porque eu creio, Pai, que os momentos foram bons. Eu estou até hoje na tua presença e eu quero permanecer, não pelo que eu tenho, mas pelo que o Senhor é.
um Deus misericordioso. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não olha para as minhas falhas, não olha para os meus erros, mas olha sim, ó Pai, para a sinceridade do meu coração, porque eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te quero, Jesus, eu preciso da tua presença, Jesus, tu és a razão do meu poder. Enche-me nessa noite, renova as minhas forças, fortalece o meu ser. Oh Espírito Santo, enche-me da tua glória, enche-me da tua presença. Pede para Deus encher você. Enche-me, Senhor, com o teu poder nessa noite, porque eu não vivo sem a sua presença, sem o teu Espírito Santo, eu não vivo sem a sua glória. E isso vai pedindo para Ele agora, vai pedindo para Ele te encher, vai pedindo para Ele te encher, vai pedindo para Ele te encher. Enche-me, enche-me, enche-me. Isso, Senhor. É sua vez agora. Deus já falou com você. Só depende de você agora. Só depende de você, querida. O Adão, a Eva, fez de tudo, mas eles não tinham Jesus. Você tem Jesus. Ele disse: tudo que pediu ao Pai o meu nome, eu farei. É Ele que te liga. Fala com Ele agora. Oh, na canta, lavra, sai. O Espírito Santo enche essa pessoa, renova, fortalece, anima, encoraja, aviva a tua igreja, Deus. Oh, na mamada, canta, lavra, sai. Espírito Santo, vem. Só quero levantar a minha voz, te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando. Me ama Ele, me ama Ele, me ama. Deus me ama, Deus te ama, Ele ama você, Ele ama a sua vida, e é por isso que Ele está aqui nessa noite. Deus, Ele te ama, igreja. Deus, Ele te ama. Diga assim: obrigado, Jesus. Diga: meu Deus. Feche os olhos. Feche os olhos. Pode tirar o louvor ao fundo. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Declaro: não importa, não importa onde for, seguirei ao meu Senhor, sobre a terra, ao mar, aonde Deus manda, irei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, hoje, amanhã e para todos sempre.